Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Lino e você está na Casa do Tabuleiro. Seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos falar desse jogo incrível que é o Coffee Rush. O Coffee Rush ele é um jogo criado por Eugene Han e ilustrado por Simon Wang, distribuído com muito carinho para você pela Galápagos aqui no Brasil. Em Coffee Rush, nós somos donos de uma cafeteria e temos que atender os mais gostosos pedidos de bebidas e cafés. Vejam que belezinha esse jogo. Nós temos aqui, cada jogador recebe 2 meeples, o seu tabuleiro de jogador, 4 fichas de melhoria que são colocadas do lado marrom para dizer que ainda não foi ativado. Depois que ele ativa, ele vira para o seu lado da sua cor de tabuleiro. Essas melhorias elas vão ajudar durante o jogo e será explicado mais à frente, tá bom? Além disso, 3 xícaras sem ingredientes por enquanto e uma carta de ristretto ou expresso. Essas são cartas básicas. São 4 cartas que vêm junto com o jogo. Então, como são para 2 jogadores que nós estamos exemplificando aqui, nós vamos colocar elas na casa número 1. E o primeiro jogador escolhido aleatoriamente, da forma que preferirem, recebe a ficha de primeiro jogador com o lado aberto virado para cima. Assim, a gente precisa conhecer o tabuleiro de grade ou dos ingredientes. No tabuleiro de ingredientes nós temos o seguinte: o chocolate, o café, o caramelo, o gelo, a erva, a água, o vapor e o leite. Perceba que nesse tabuleiro nós temos os ingredientes que são considerados únicos, como o café, a erva, o caramelo e a água, simbolizado por essas faixas amarelas. Então eles só aparecem uma vez no tabuleiro, enquanto os outros ingredientes aparecem 3 vezes. Eles são mais fáceis de coletar, enquanto esses avançados com as faixas amarelas em volta são mais complicados. Muito bem, nós temos também fichas de pressa. Essas fichas de pressa vão nos ajudar a melhorar a movimentação dos nossos meeples, dos nossos atendentes. Olha que coisa mais linda! E como que funciona? Toda vez que a gente não cumpre um tipo de ingrediente, ou seja, um tipo de bebida, a gente recebe uma ficha de pressa. E também, se a gente completar bebidas que têm esse símbolo de menu especial, a gente recebe uma ficha de pressa. As fichas de pressas elas podem ser usadas quantas quiser no mesmo turno que você tiver, não tem problema nenhum, ok? Para começar o jogo, então, vamos fazer o seguinte: vamos colocar a primeira casinha, observando que nós temos 4 casas, sendo que a última casa com a exclamação é a mais perigosa, porque no jogo essas bebidas elas vão descendo e sempre que passar da 4 para baixo, você perde essa bebida. É como se um cliente estivesse esperando furiosamente pela demora e ele foi embora sem a sua bebida. Muito bem. Agora, começando com o primeiro jogador, ele vai escolher mais uma carta e colocar no número 2, na casa 2. O segundo jogador faz o mesmo. E o primeiro jogador, que acaba tendo uma vantagem por poder escolher primeiro, né, durante o jogo, durante a sua rodada, onde movimentar, ele vai colocar mais uma cartinha na casa número 1. O próximo jogador não faz isso. Agora, começando ainda com a preparação, com o jogador que não é inicial, ele vai escolher uma casa inicial para colocar o seu primeiro meeple, o seu primeiro atendente. Ele então escolhe colocar o primeiro meeple dele
atendente na casa do vapor. Ele pega esse ingrediente e coloca em uma de suas xícaras. Depois que colocada, ela não pode mais ser movimentada. E se você colocou acidentalmente dentro de uma xícara, você pode excluí-lo de volta para o estoque, mas não pode trocar de xícara. É essa graça do jogo, é esse pequeno puzzle, esse pequeno momento de estratégia em que você vai queimar um pouquinho a cabeça, e é muito legal. Agora, o primeiro jogador, ele vai escolher colocar no café e vai colocar em sua xícara. Novamente, o segundo jogador, ele também coloca no café. E o último jogador coloca em um vapor. Perceba que os dois escolheram as mesmas casas de ingrediente, mas eles não estão nas mesmas casas com o mesmo meeple. O que acontece? Isso não é possível. Essa é uma restrição muito importante do jogo. Quando a gente fizer a ação de movimentação, a gente pode andar por cima de outro meeple, mas nós não podemos parar na mesma casa que ele, mesmo que seja o seu. Não pode. Ótimo. Começando pelo primeiro jogador, ele vai poder então começar o seu jogo. Ele faz primeiramente uma melhoria se ele tiver cartas de bebidas já compridas. A cada 3 cartas de bebidas compridas que estarão viradas com o verso para cima, ele consegue fazer uma melhoria. Ele acaba deixando 3 pontos, pois cada carta vale 1 ponto. Porém, ele faz uma melhoria que dará 2 pontos no final do jogo. Ele abdica 1 ponto, mas ele tem uma melhoria que vai facilitar a coleta dos ingredientes, ok? Ele pode fazer nessa melhoria qualquer uma dessas melhorias, não precisa necessariamente ser a primeira, pode ser a segunda, a terceira ou a quarta, não há uma ordem. Vamos conhecer essas melhorias. A primeira melhoria é 2 vezes. Quando ativada, isso quer dizer o seguinte: vai cortar de novo. Significa que você, ao andar com o seu atendente e passar pela casa de um outro meeple, mesmo sendo o seu próprio meeple, aquela casinha que você passou com outro atendente, ela passa a duplicar os ingredientes de coleta. Nesse caso, se eu passasse por essa casa de café, eu receberia 2 grãos de café, ok? A segunda melhoria é uma melhoria bastante útil, porque no jogo nós não podemos andar diagonalmente, nós só podemos andar ortogonalmente, que significa horizontalmente ou verticalmente. Porém, quando ativado a segunda melhoria, você pode começar a andar diagonalmente. Bacana, né? Simples. A terceira melhoria é o seguinte: quando ativada, toda vez que você passar por uma quina, ou seja, um canto, seja com vapor, leite, gelo ou café, você passa a ganhar aquele ingrediente 2 vezes, duplicado. Então imaginemos que nós estamos aqui, um exemplo, e eu vou passar por aqui. 1, 2, 3. Eu passei pelo leite, recebo 2 vezes. A quarta melhoria também duplica os ingredientes, porém, esse duplica os ingredientes únicos, que são o chocolate, a erva, a água e o caramelo, simbolizado como aqui no desenho da nossa ficha de melhoria,
pela faixa amarela. Então, se eu paro ou se eu passo por essa casa com uma faixa amarela, eu recebo 2 vezes aquele ingrediente. E como é que funciona a rodada de cada jogador? Primeiramente, eu faço, se possível, uma melhoria. Eu não posso fazer durante ou depois do meu movimento. E depois da melhoria, eu faço um movimento, que é muito simples. Você pode andar até 3 casas, no exemplo. 1, 2, 3. Ainda sem andar na diagonal. E por onde eu passar, imaginemos que eu passei pela água, café e leite. Não por onde eu saí, mas por onde eu passei, eu recebo imediatamente aqueles ingredientes. Então, uma água, um café e um leite, que foi a última casa em que meu atendente parou, ok? Lembrando que você não pode parar numa casa onde já tenha um mipo de outro jogador ou mesmo seu. E agora eu preciso colocar esses ingredientes nas xícaras com bastante cuidado para não misturar ingredientes de forma errada a fim de não preparar bebidas. Vamos lá, eu vou colocar aqui esta água aqui e esse café para mim não é interessante. Percebam que nenhuma dessas outras cartas precisam de café. Eu posso descartar sem problemas algum. Antes de passar a vez para o próximo jogador, você confere se fez alguma bebida nesse momento. A primeira bebida feita foi um ristretto. Depois de feita essa bebida, você vai mostra os ingredientes coletados, volta para o estoque, a xicrinha volta e tudo que é feito, ela é colocada do lado esquerdo. Nesse caso, como eu estou aqui juntinho com o tabuleiro, eu vou colocar ela para cima, mas basicamente seria do lado esquerdo para mostrar que ele é uma pontuação que foi feita. Remanejo aqui, só para deixar bonitinho, ok? E toda vez que você termina um ou mais ingredientes ou mais bebidas, o jogador adversário tem que pegar o mesmo número de bebidas concluídas pelo jogador que jogou anteriormente. Nesse caso, terminei uma, ele recebe uma na casa 1. Isso faz com que complique a vida do próximo jogador. Num jogo para mais jogadores, por exemplo, 4 jogadores, funciona praticamente da mesma forma. Cada bebida terminada, os 2 próximos jogadores vão coletar uma carta nova para colocar na sua casa 1. O último jogador não coleta. Para 3 jogadores, os 2 próximos jogadores coletam, ok? Muito bem, agora é a vez do próximo jogador. O jogador azul, então, decide andar pelo tabuleiro a fim de completar com mais facilidade esse café com leite e caramelo. Então, ele vai andar 1, 2, 3. Passou pelo leite, pelo caramelo e pelo vapor. Porém, ainda faltou o café. Mas ele já deixa preparado para a próxima rodada. Perceba que quando eu escolho um meeple para fazer o movimento, eu tenho que andar apenas com ele. Eu não posso distribuir os meus movimentos, sempre com quem você escolheu. Terminei um ristretto, aliás, um espresso, que na verdade é a mesma carta, a mesma quantidade de ingredientes. E agora é checado os ingredientes e distribuídos para o estoque de volta. Ele terminou um ingrediente, lado esquerdo, pontuação, remanejo. E agora o jogador inicial, que é o rival, pega uma carta e coloca na sua casa 1, porque ele foi o jogador anterior, terminou
uma bebida. Então ele pega uma carta. Muito bem. Agora, perceba que nós terminamos o turno, porque o turno sempre começa com o jogador que tem a carta de aberto, a ficha de primeiro jogador. Nesse caso, depois que todos jogaram, seja de 2, 3 ou 4 jogadores, nós descemos uma casinha com todos os nossos pedidos. Perceba que isso vai atrapalhar bastante o nosso jogo, porque o desespero começa a tomar conta quando chega lá na casa 4. Agora, diferente de um jogo para 3 ou 4 jogadores que ficaria dessa forma, todos os jogadores vão pegar um e um, para 2 jogadores no caso. Cada um pega mais uma bebida e coloca no número 1. Ok? E novamente voltamos para o primeiro jogador. O primeiro jogador, então, decide fazer o seguinte. Ele já tem aqui uma água e um leite em xícaras diferentes. Então, ele vai passar pela erva, leite e gelo. Erva, gelo e leite. Assim ele distribui a fim de terminar esse chá preto gelado. E pode até colocar já para mostrar que agora esse leite que sobrou ele vai colocar nessa xícara vazia que talvez possa ajudar nas próximas rodadas. É a vez do próximo jogador. Porém, vamos lá. Confere os ingredientes: erva, água, gelo, perfeitamente criado. Terminamos uma bebida, um chá preto gelado. Esse chá preto é um menu especial. E lembrem-se que toda vez que um menu especial é finalizado, o jogador ganha uma ficha de pressa, que eu vou explicar logo adiante. Terminamos um pedido, o jogador rival recebe um pedido adicional. Muito bem, remanejamos. E agora é a vez do jogador azul. O jogador azul está quase terminando essa bebida de menu especial, que é um café com leite caramelo. Só está faltando para ele ali um café. Então ele decide usar esse peão que está mais próximo. 1, 2, 3. Ele pega um vapor. Perdão, um café, né? Ele saiu do vapor. 1, 2, 3. Um café, uma água e um gelo. Assim, ele vai distribuir nas xícaras. Então, eu vou pôr esse café aqui, já totalizando esse café com leite caramelo. E essa água, esse gelo, eu vou pôr em uma xícara que eu quero terminar essa bebida, esse americano gelado. Muito bem. Confere os ingredientes sempre no final. Distribui novamente, devolve para o estoque, coloca na finalização e o rival pega uma carta e coloca no número 1. Mais uma vez, terminamos uma rodada, sempre pelo jogador que tem a ficha de aberto, começa a descer os ingredientes de novo. E o desespero tomando conta. Toda vez agora que isso vai funcionando dessa forma, rodada por rodada, uma carta passar do número 4, aquele jogador recebe por carta que passar do nível 4 uma ficha de pressa. E essa ficha de pressa, ela sempre vai poder ser utilizada quantas forem necessárias no turno do jogador para andar uma casa adicional com o seu meeple. No final do jogo é muito simples. Esse é um jogo que tem pouca pontuação final. Então nós somamos as cartas positivas que valem 1 ponto cada
E cada carta que foi negativa, ou seja, que foi um pedido não entregue, que ficará do lado esquerdo inferior, a gente subtrai, e cada ficha de melhoria ativada nos dá 2 pontos. Nesse caso, vou fazer um exemplo onde esse jogador terminou vários ingredientes. Ótimo! Uma coisa bacana é, a forma de finalizar o jogo é a seguinte: o primeiro jogador que completar 5 cartas negativas triga o final do jogo, a gente aciona a finalização. Se foi o jogador inicial com a ficha de cafeteria aberta, o jogo continua até o último jogador. Se foi o último jogador quem ativou as 5 cartas negativas, o jogo encerra imediatamente. Então, nesse caso, também temos as cartas de café. Se acabar esse baralho de café, é uma forma também de finalização de jogo. Claro que é muito mais fácil, muito mais simples terminar pelos pontos negativos, porque chega um certo momento em que essa cafeteria vai estar lotada de pedidos e você vai se desesperar e realmente vai se sentir uma corrida com pedidos de café. Agora, nesse exemplo final, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 pontos positivos, mais 2, 7, mais 2, 9. Desses 9, eu tenho que subtrair os pontos negativos. 9, 8, 7, 6, 5, 4. As fichas de pressas não dão pontuação. E esse jogador conseguiu 4 pontos de vitória. Caso haja um empate entre os 2 jogadores ou mais, quem tem mais ficha de pressa é aquele que vai vencer o jogo no final. Caso repita o empate, permaneça o empate no jogo, os jogadores vão celebrar essa vitória juntos, ok? Gostaram do jogo Coffee Rush? Eu adoro. É um jogo simples, de movimento de grade, coleção de componentes e também de padrão que nós precisamos atender. Esse jogo é muito gostoso, lindo, as fichas, os tokens são maravilhosos, qualidade impecável. Agradecemos a Galápagos por ter trazido para nós esse jogo maravilhoso de encher os olhos e de diversão a mil. Muito obrigado, gente, pelo apoio de vocês. Se inscrevam no canal para mais vídeos e fiquem com Deus!